Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos porque se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor está conosco, nos abençoando, protegendo e amparando. Continua, Deus, cuidando de nós, perdoe os nossos muitos pecados, que este dia possa ser vivido por cada um de nós para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Que Deus abençoe as palavras de nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, existem profissões que exigem da pessoa uma concentração enorme enquanto se está trabalhando, como por exemplo, controladores de voo nos aeroportos, ou um médico que está operando uma pessoa por horas. Se desviar a atenção um segundo, pode comprometer a vida de uma ou mais pessoas. O autor de Hebreus vem hoje a nós para falar sobre concentração, só que concentração espiritual. Ele já nos falou para tirarmos de nós tudo que nos atrapalha em nossa caminhada ou corrida rumo aos céus, começando pelo pecado. Agora ele diz para focarmos nossas vidas em Cristo. Focar a vida em Cristo é você dizer como o apóstolo Paulo: o meu viver é Cristo. E quer você coma ou quer você beba ou faça qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Se desviar o olhar de Cristo, você corre o risco de perder a salvação e a vida eterna nos céus. Isso implica desviar o olhar de todo o resto das coisas do mundo para focar exclusivamente em um único ponto: Jesus. O atleta desvia o olhar da multidão ou dos concorrentes e fixa o olhar na meta final. Isso ficou muito claro quando Jesus andou sobre as águas em Mateus 14. E chegando perto do barco dos discípulos, Pedro pede para ir com ele por sobre as águas. E Jesus diz para ele sair do barco e vir. E ele sai. Enquanto Pedro está focado em Cristo, olhando firmemente para ele, o vento e as águas não lhe causam mal, e ele anda por sobre as águas. Foi Pedro desviar o olhar de Cristo, começou a afundar e a se afogar. Olhar firmemente quer dizer que a nossa caminhada cristã por este mundo não é sustentada pelo nosso esforço moral ou por nossas obras, mas pelo olhar de fé desviado de si mesmo e dirigido unicamente a Cristo. Isso de maneira bem concreta é o seguinte: se você hoje vai trabalhar, se você vai fazer qualquer coisa, faça tudo pensando que isso vai ser feito para a honra e glória de Cristo. Olhar firmemente sugere o ato de tirar os olhos de uma coisa para fixá-lo em outra. Assim, o cristão retira os olhos de seus próprios méritos, sentimentos e até de suas falhas para olhar para fora de si, única e exclusivamente em Cristo. Embora o capítulo 11 traga os heróis da fé, este olhar firmemente para Cristo enfatiza que os patriarcas e mártires são exemplos de pessoas que apontavam para o alvo, mas somente Jesus
é o objeto e a fonte de salvação deles. O autor de Hebreus diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Por que não tirar os olhos, a atenção e a nossa vida de Cristo? Porque, segundo o autor de Hebreus, ele é o autor e consumador da fé. O autor quer dizer pioneiro, líder, fundador, que abre o caminho. Ele não apenas exemplificou a fé, mas inaugurou a nova era da fé em Cristo como Senhor e Salvador. Consumador é aquele que leva algo ao seu propósito final, o aperfeiçoador. Cristo é o ponto de partida e o destino da fé cristã. Quer dizer que do começo ao fim de nossa vida cristã, Jesus é tudo. Isso ele mesmo afirmou em Apocalipse 1:8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é quem conquistou o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna para todos os seres humanos na cruz, levando sobre si mesmo toda a ira, castigo e culpa de todos os nossos pecados, de todos os seres humanos, e realizou a salvação eterna para todos os seres humanos. Este presente da salvação é recebido por cada pessoa pela fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esta fé também é efetuada em nós através de Jesus, que nos dá o Espírito Santo através da palavra de Deus e dos sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. E também é Jesus quem trabalha hoje em nossos corações através do Espírito Santo, via a palavra de Deus e Santa Ceia, para que a fé continue em nós até chegarmos ao final de nossa caminhada por este mundo, ao céu. Eis a importância de olharmos somente para Jesus e não para nós mesmos, para permanecermos na fé e na salvação. O autor de Hebreus diz assim: Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Enquanto muitos hoje gostam de enfatizar o poder de Deus para fazer curas e milagres, o autor de Hebreus diz que Deus revela a sua glória e o seu amor no sofrimento e na fraqueza da cruz, e não em triunfalismos humanos. Jesus não evitou a vergonha da crucificação, ele a abraçou pela alegria que lhe estava proposta. A redenção, a salvação da humanidade, o cumprimento da vontade do Pai é a alegria de Jesus em se humilhar a tal ponto de sofrer e morrer na cruz por nós. Ao enfrentar oposições e perseguições, o cristão encontra na cruz de Cristo a força para suportar a aflição do mundo. O sofrimento do cristão adquire sentido quando é encarado à luz da vitória de Cristo na cruz. O cristão está em uma guerra espiritual contra o pecado, o diabo e o mundo. Assim como Jesus enfrentou oposição violenta quando estava aqui, nós, seguidores dele, também vamos enfrentar problemas, dificuldades, aflições e perseguições, porque estamos na contramão do mundo. Enquanto o mundo considera o pecado e o materialismo como a razão de viver, nós continuamos afirmando que Jesus Cristo é a nossa razão de viver e que vivemos neste mundo de passagem, porque o nosso objetivo como cristãos é um dia estarmos com Cristo no céu. Assim, o cristão não deve esperar uma vida tranquila aqui. Pelo contrário, somos a igreja militante, isto é, a que está na luta contra o pecado, o diabo e o mundo. O que nos dá alegria na luta é que a vitória já está ganha por Cristo na cruz. Ele disse assim em João 16:33, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus enfrentou o terrível sofrimento da cruz porque ele sabia que depois do sofrimento e morte, ele ressuscitaria e estaria sentado à direita do trono de Deus, tendo todo o domínio e poder em suas mãos. Isso também é extremamente consolador para nós. Mesmo quando passamos por sofrimentos e aflições,
Cremos que Jesus está no controle de tudo. Ele proverá tudo o que precisamos para enfrentarmos e vencermos os sofrimentos, e Ele está nos conduzindo ao alvo, a vida eterna no céu. Estimado irmão e irmã, a vida cristã descrita por Hebreus 12 como uma maratona exaustiva, e o segredo do vigor espiritual para essa maratona não reside na nossa autoconfiança, se achar, mas na reorientação do nosso olhar, desviar os olhos do medo das circunstâncias e de nós mesmos e fixá-los em Cristo. Meditando na palavra de Deus, orando constantemente, participando da igreja e vivendo uma vida cristã. Lembremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação para quem olhar para Ele na fé e permanecer olhando para Ele toda a sua vida. Portanto, não tire os olhos de Cristo quando tudo estiver bem e tranquilo em sua vida. Se tudo está bem e tranquilo, é porque Jesus está lhe abençoando. Agradeça a Ele e continue perto dEle, de sua palavra, da oração e da igreja, para que tudo continue bem. Não tire os olhos de Cristo se hoje a sua vida está cheia de problemas, dificuldades e aflições. Ele sabe o que está acontecendo com você. Creia nele, entregue as suas preocupações, a sua vida e aflições a Ele. Creia que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele proverá tudo o que você precisa para suportar e vencer as aflições. Lembre de não tirar os olhos de Cristo, e isso significa que você precisa colocar Cristo como uma prioridade em sua vida, colocar a palavra de Deus como o seu guia, sua orientação e sua força, orar constantemente, estar junto da igreja e viver segundo o que diz a palavra de Deus. Para nós hoje, vale muito bem as palavras de Moisés em Deuteronômio 31, 6 a 8. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor seu Deus é quem vai com vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque em Cristo nós já temos perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Vivemos este mundo mau, injusto, contaminado pelo pecado, e muitas vezes sofremos neste mundo. Mas, ó Deus, continuamos confiando em Ti, nas Tuas promessas, na Tua presença em nossas vidas. Que a Tua presença em nossas vidas nos anime, nos dê coragem, ânimo, força, para enfrentarmos qualquer situação e permanecermos com os nossos olhos fixos em Cristo, na Tua palavra, na oração na igreja, e um dia todos nós possamos estar contigo na alegria do céu. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.